Principalmente capacita o indivíduo a avançar até o limiar, confere-lhe também a condição de, no momento oportuno, encontrar a força necessária. Com efeito, essa disciplina pode vir a ser tão harmoniosa que entrada na vida nova seja retirado qualquer caráter excitante ou tumultuoso. A vivência no limiar será então, para o discípulo, acompanhada por um pressentimento de tamanha bem-aventurança que esta constituirá a tônica de sua nova vida recém-desperta. O sentimento de nova liberdade predominará sobre todos os outros sentimentos, e, com esse sentimento, os novos poderes e a nova responsabilidade parecer-lhe-ão como algo que o ser humano, em determinado grau da vida, deve assumir. Vida e morte. O grande guardião do limiar. Acaba de ser narrado quão importante é, para o indivíduo, o encontro com o assim chamado guardião menor do limiar, porque neste ele perceberá um ser suprasensorial que, de certa forma, ele próprio engendrou. O corpo desse ser é composto pelos efeitos de seus próprios actos, sentimentos e pensamentos, dantes invisíveis para ele. Porém, essas forças invisíveis convertem-se nas causas de seu destino e de caráter. A partir de então, o indivíduo dá-se conta de como, no passado, ele próprio criou as bases para sua existência atual. Assim, sua essência se lhe revela até certo grau. Nela residem, por exemplo, certas inclinações e hábitos. Agora ele é capaz de compreender os motivos de tê-los. Certos golpes do destino atingiram. Agora ele reconhece de onde provém. Ele descobre por que ama este e odeia aquele, porque através disso ou daquilo é feliz ou infeliz. A vida visível se lhe torna, por meio das causas invisíveis, compreensível. Também os fatos essenciais da vida, tais como doença e saúde, morte e nascimento, desvendam-se diante de seu olhar. Ele percebe que antes de seu nascimento teceu as causas que necessariamente tiveram de reconduzi-lo de volta à vida. A partir de agora, conhece a entidade dentro de si que, neste mundo invisível, está edificada de maneira perfeita, e que também somente neste mesmo mundo visível poderá ser levada à sua perfeição. Pois em nenhum outro mundo existe a possibilidade de trabalhar no acabamento dessa entidade. E ele compreenderá, outro sim, que a morte não pode separá-lo para sempre deste mundo. Pois terá de dizer a si mesmo: vinde a este mundo pela primeira vez porque era, naquele tempo, um ser que necessitava da vida deste mundo, a fim de adquirir para mim qualidades que não poderia adquirir em nenhum outro mundo. E terei de estar ligado a este mundo até haver desenvolvido em mim tudo quanto nele possa ser conquistado. Somente poderei, um dia, vir a ser um colaborador útil num outro mundo se, no sensorial visível, adquirir todas as qualidades necessárias para tanto. Em verdade, faz parte das vivências mais relevantes do iniciado conhecer e avaliar melhor a natureza sensorial visível, em seu verdadeiro valor, do que lhe era possível antes de sua disciplina espiritual. Esse conhecimento deve-se, precisamente, à sua visão do mundo suprassensorial. Quem não teve essa visão, assumindo, talvez, apenas a suspeita de que os planos suprassensoriais são os infinitamente mais valiosos, é capaz de subestimar o mundo sensorial. Quem, no entanto, teve essa visão sabe que, sem essas vivências na realidade visível, estaria totalmente impotente na invisível. Se pretende viver nesta última, deve possuir faculdades e instrumentos para esta vida. Mas só poderá adquiri-los na visível. Terá de ser capaz de enxergar espiritualmente, se quiser que o mundo invisível se lhe torne consciente. Mas essa capacidade vidente em relação a um mundo superior é gradualmente desenvolvida através das vivências no inferior. Não se pode nascer para o mundo espiritual com olhos espirituais não os tendo plasmado no sensorial, assim como a criança não poderia vir à luz com olhos físicos se estes não tivessem sido plasmados no ventre materno. Partindo desse ponto de vista,
Compreender-se-á também porque o limiar do mundo suprassensorial é vigiado por um guardião. É que de forma alguma deve ser permitida ao ser humano uma verdadeira visão daquelas regiões sem haver ele, antes, adquirido as faculdades necessárias para isso. Decorre daí o seguinte: sempre que o indivíduo, ainda incapacitado ao trabalho no outro mundo, penetra nele ao morrer, um véu se estende diante de suas vivências. Ele só deverá contemplá-las quando se houver tornado plenamente maduro para isso. Ao penetrar o discípulo no mundo suprassensorial, a vida adquire, para ele, um sentido totalmente novo. Ele vê, no mundo sensorial, um solo germinativo para um mundo superior. E, num certo sentido, sem o inferior esse superior lhe parecerá deficiente. Duas perspectivas se lhe descortinam, uma rumo ao passado, outra ao futuro. Ele perscruta um passado no qual este mundo sensorial ainda não existia. Pois há muito tempo ele superou o preconceito de que o mundo suprassensorial se desenvolveu a partir do sensorial. Ele sabe que primeiro existia o suprassensorial e que a partir dele se desenvolveu todo o sensorial. Vê que ele próprio, antes de vir pela primeira vez a este mundo sensorial, pertenceu a um mundo suprassensorial. Mas esse mundo suprassensorial de outrora precisava da passagem pelo sensorial. Seu desenvolvimento ulterior não teria sido possível sem essa passagem. Somente quando, dentro dos reinos sensoriais, se houverem desenvolvidos seres com faculdades adequadas, poderá o suprassensorial retomar seu progresso. E essas entidades são seres humanos. Portanto, estes nasceram, na forma como agora vivem, de um grau imperfeito na existência espiritual, e dentro da mesma serão conduzidos àquela perfeição por cujo intermédio se tornarão aptos a continuar o trabalho no mundo superior. E aqui se acrescenta a perspectiva para o futuro. Ela aponta para um grau superior do mundo suprassensorial. Neste se encontrarão os frutos que são desenvolvidos no mundo sensorial. Este último, como tal, será superado. Seus resultados, no entanto, serão incorporados a um superior. Com isso é dada a compreensão para o que seja doença e morte no mundo sensorial. A morte, portanto, nada mais é senão a expressão do fato de o mundo suprassensorial de outrora haver chegado a um ponto a partir do qual não podia avançar por si próprio. Uma morte geral lhe teria sido necessária, não houvesse ele recebido um novo impacto de vida. E, assim, esta nova vida veio a tornar-se uma luta contra a morte geral. A partir dos remanescentes em todo o mundo em perecimento e em autoenducimento, desabrocharam os germes para um novo. É por isso que existe o morrer e o viver no mundo. E, aos poucos, as coisas vão se encaixando. As partes em perecimento do mundo antigo aderem aos novos germes de vida que delas saíram. Isto encontra sua expressão mais clara no próprio ser humano. Ele carrega em si, como seu envoltório, o que remanesceu daquele mundo antigo. Dentro desse envoltório, forma-se o germe daquele ser que viverá futuramente. Portanto, ele é um ser de dupla natureza, uma mortal e uma imortal. O elemento mortal está em seu estado final, o imortal, em seu estado inicial. Mas só dentro desse mundo duplo, que encontra sua expressão no elemento sensorial físico, ele se apropria das faculdades para conduzir o mundo da imortalidade. Sua missão consiste em buscar, por si próprio, no elemento mortal, os frutos para o imortal. Ao contemplar, pois, como ele mesmo edificou seu próprio ser no passado, terá de dizer-se: eu contenho os elementos de um mundo em perecimento. Eles trabalham dentro de mim, e só pouco a pouco serei capaz de quebrar o poder dos mesmos por meio dos elementos imortais revitalizados. Assim segue o caminho do ser humano, da morte à vida. Se, na hora da morte, lhe fosse possível falar plenamente com si mesmo, teria de dizer-se: o que ora morri foi meu mestre. O fato de eu morrer é um efeito de todo o passado ao qual estou entretecido.
Mas o âmbito mortal me amadureceu os germes para o imortal. Estes, eu os levo comigo para fora, para um outro mundo. Se dependesse apenas do passado, jamais eu poderia ter vindo ao mundo. A vida do passado está concluída com o nascimento. A vida no mundo sensorial é arrancada da morte geral por meio do novo germe vital. O tempo entre nascimento e morte é só a expressão do quanto a nova vida conseguiu arrancar do passado moribundo. E a doença nada mais é senão a continuação do actuar das partes agonizantes desse passado. A partir de tudo isso, encontra sua resposta à seguinte pergunta: por que só gradualmente o ser humano consegue triunfar sobre os desvios e imperfeições rumo à verdade e ao bem? Seus actos, sentimentos e pensamentos encontram-se primeiramente sob o domínio do definhar e do morrer. E a partir destes formaram-se seus órgãos físicos sensoriais. Por isso esses órgãos e tudo que de início os estimula estão, eles próprios, dedicados ao perecer. Os instintos, impulsos e paixões, etc., bem como os órgãos a eles pertencentes, não constituem um elemento imortal. Só será imortal aquilo que aparecer como obra desses órgãos. Somente quando o ser humano tiver extraído do transitório tudo o que deve extrair é que será capaz de desfazer-se da base da qual nasceu e que encontra a sua expressão no mundo físico sensorial. Assim, o primeiro guardião do limiar representa o retrato do ser humano em sua natureza dupla, mesclado pelos elementos transitórios e imortais. E nele se mostra claramente o que ainda falta para o alcance da sublime figura luminosa, capaz de habitar novamente o mundo puramente espiritual. O grau de enredamento com a natureza físico-sensorial se torna visível ao indivíduo por meio do guardião do limiar. Esse enredamento expressa-se primeiro na existência dos instintos, impulsos, apetites, desejos egoístas, em todas as formas do interesse pessoal e assim por diante. Depois, vem a expressão na filiação a uma raça, a um povo, etc. Pois os povos e raças são apenas os diversos graus de evolução rumo à pura humanidade. Uma raça, um povo, estará num nível tanto mais elevado quanto mais perfeitamente seus filiados expressarem o puro tipo humano ideal. Quanto mais se tiverem aprimorado do âmbito físico transitório para o suprassensorial imortal. A evolução do ser humano através das encarnações rumo às formas cada vez mais elevadas de povos e raças é, por isso, um processo de libertação. Por fim, o ser humano terá de aparecer em sua perfeição harmoniosa. De maneira semelhante, a transição através de concepções morais e religiosas cada vez mais puras constitui um aprimoramento. Pois cada grau moral encerra ainda em si a ânsia pelo transitório ao lado dos germes idealistas do futuro. Ora, no guardião do limiar descrito só aparece o resultado do tempo passado. E dos germes do futuro há aí somente aquilo que foi entretecido a esse tempo passado. Mas o ser humano terá de levar para o futuro mundo suprassensorial tudo o que pode extrair do mundo sensorial. Se quisesse limitar-se a levar consigo apenas o que está entretecido à sua contraimagem meramente pelo passado, cumpriria só parcialmente sua missão terrena. Portanto, após algum tempo, ao guardião menor do limiar junta-se o maior. Novamente deve ser exposto sob forma de narrativa o que ocorre no encontro com esse segundo guardião do limiar. Após o indivíduo haver sabido do que se libertar, surge diante dele uma sublime figura luminosa, cuja beleza é difícil de descrever nas palavras de nossa linguagem. Esse encontro ocorrerá quando os órgãos do pensar, sentir e querer se tiverem desligado um do outro também quanto ao corpo físico, a ponto de suas relações recíprocas não mais serem reguladas por eles próprios, mas dirigidas por meio da consciência superior, que nesta altura se separou totalmente das condições físicas. Os órgãos do pensar, sentir e querer tornaram-se, então, instrumentos em poder da alma humana, que exerce seu governo sobre eles a partir de regiões suprassensoriais. Com esta alma,
Libertada assim de todos os laços sensoriais, defrontar-se-á ao segundo guardião do limiar, dizendo mais ou menos o seguinte: tu te desligaste do mundo sensorial. Conquistaste tua cidadania no mundo espiritual. A partir daqui, poderás doravante actuar. Não mais necessitas de tua corporalidade física na forma actual. Se quisesses meramente adquirir a faculdade de residir neste mundo suprassensorial, não mais terias a necessidade de regressar ao sensorial. Mas, agora, olha para mim. Vê como estou infinitamente elevado acima de tudo o que até hoje já fizeste a partir de ti. Chegaste ao atual grau de tua perfeição por meio das faculdades que pudeste desenvolver no mundo sensorial, enquanto ainda dependias dele. Agora, porém, terá de começar para ti um tempo no qual tuas forças libertadas terão de prosseguir trabalhando nesse mundo sensorial. Até agora liberaste apenas a ti mesmo. Agora, como alguém livre, poderás libertar todos os teus semelhantes no mundo sensorial. Até hoje, te esforçaste como indivíduo. Agora, incorpora-te ao todo, para não trazeres apenas a ti mesmo ao mundo suprassensorial, mas também tudo mais que existe no mundo sensorial. Um dia, poderás unir-te à minha figura, mas não alcançarei a bem-aventurança enquanto ainda existirem desgraçados. Como ser individual liberto, desejas, ainda assim, penetrar já hoje no reino do suprassensorial. Depois, porém, terias de baixar teu olhar sobre os seres do mundo sensorial ainda não libertos. E terias separado teu destino do deles. Mas sois todos ligados entre si. Todos vós tivestes de descer ao mundo sensorial, a fim de buscar nele as forças para um mundo superior. Se tu te desligasses deles, abusarias das forças que somente em comunidade com eles pudeste desenvolver. Se eles não tivessem descido, tampouco tu poderias ter descido. Sem eles, faltar-te-iam as forças para a tua existência suprassensorial. Estas forças que com eles conquistaste, também terás de com eles dividir. Por isso, barrar-te em entrada às regiões mais elevadas do mundo suprassensorial enquanto não houveres empregado todas as tuas forças adquiridas em prol da redenção de teus contemporâneos. Podes estar, com o já alcançado, nas regiões inferiores do mundo suprassensorial, porém, diante do portal para o superior, posto meu como um querubim com a espada flamejante diante do paraíso, detendo-te à entrada enquanto ainda tiveres forças não empregadas no mundo sensorial. E se não quiseres empregar as tuas, virão outros que hão de empregá-las. Então, um elevado mundo suprassensorial há de acolher todos os frutos provenientes do sensorial. A ti, porém, será retirado o solo ao qual estiveste unido. O mundo purificado se desenvolverá para além de ti. Tu serás excluído dele. Assim, tua senda será negra, ao passo que aqueles de quem te separaste seguirão a senda branca. Assim se faz anunciar o grande guardião, logo após haver ocorrido o encontro com o primeiro guardião. No entanto, o iniciado sabe muito bem o que o aguarda, caso se deixe seduzir pelas tentações de uma estada prematura no mundo suprassensorial. Um esplendor indescritível irradia do segundo guardião do limiar. A união com ele coloca-se diante da alma vidente qual um alvo longínquo. Contudo, está aí também a certeza que essa união só se tornará possível quando o iniciado houver empregado todas as forças que lhe afluíram deste mundo também a serviço da libertação e da redenção deste mesmo mundo. Caso se decida por atender às exigências da sublime figura luminosa, ele será capaz de contribuir para a libertação do gênero humano. Depositará suas dádivas no altar sacrificial da humanidade. Se preferir sua própria elevação prematura ao mundo suprassensorial, a corrente da humanidade passará por cima dele. Após sua libertação do mundo sensorial, não mais poderá adquirir novas forças para si próprio. Se, mesmo assim, colocar seu trabalho à disposição, isto ocorrerá com a renúncia a ainda buscar algo para si próprio, do campo de sua atividade ulterior.
Não se pode agora dizer que seria lógico o indivíduo escolher a senda branca ao ser, dessa forma, colocado diante da decisão. Em verdade, isso depende inteiramente de, nessa ocasião, ele já se ter purificado o suficiente para nenhum mínimo traço de egoísmo lhe tornar apetecíveis as seduções da bem-aventurança. Pois essas seduções são as maiores imagináveis. E, em verdade, do outro lado existem seduções especiais. Aqui, nada fala o egoísmo. O que o indivíduo obterá, nas regiões superiores do suprasensorial, não é algo que lhe aflui, mas simplesmente algo que dele irradia, o amor por seus contemporâneos. Nada do que o egoísmo exige faltará, de forma alguma, na senda negra. Pelo contrário, os frutos dessa senda levarão precisamente à mais completa satisfação do egoísmo. E se alguém quiser a bem-aventurança só para si, com toda certeza seguirá a senda negra, posto ser essa que lhe convém. Que ninguém espere, pois, dos ocultistas da senda branca receberam instrução para o desenvolvimento do próprio egoísta. Eles não têm o mínimo interesse pela bem-aventurança individual. Que cada um a alcance por si. A missão dos ocultistas brancos não consiste em acelerá-la. Estes se preocupam simplesmente com o desenvolvimento e a libertação de todos os seres humanos e dos que lhes estão associados. Por isso, só dão instrução sobre como podemos desenvolver as próprias forças para colaborar nessa obra. Portanto, colocam a dedicação e a abnegação desinteressadas acima de todas as outras qualidades. Eles não rejeitam diretamente pessoa alguma, posto que a pessoa mais egoísta também é capaz de purificar-se. Porém, quem procura algo somente para si, enquanto o fizer não encontrará absolutamente nada de parte dos ocultistas. Mesmo que estes não o privem de sua ajuda, ele, aquele que busca, priva-se dos frutos da ajuda. Quem, pois, realmente seguir as instruções dos bons mestres do oculto entenderá, após haver cruzado o limiar, as exigências do grande guardião. Quem, no entanto, deixar de seguir essas instruções não poderá esperar jamais chegar até o limiar por seu intermédio. Suas instruções ou o conduzirão ao bem ou, então, absolutamente nada. Pois uma direção para a bem-aventurança egoísta ou para um mero viver no mundo suprassensorial extravasa os limites de sua missão. Esta, de antemão, está disposta de modo a manter o discípulo distante do mundo supraterreno até que este o penetre com a vontade de colaborar com abnegação. Pós-fácil a última edição do autor. A senda da cognição suprassensorial, caracterizada nesta obra, leva a uma vivência anímica frente à qual é de especial importância que o aspirante não se abandone a ilusão alguma e a nenhum mal-entendido a respeito. E o indivíduo facilmente incorre em ilusão sobre aquilo de que aqui se trata. Uma dentre essas ilusões, especialmente grave, surge quando se desloca a todo o âmbito da experiência anímica, ao qual se alude na verdadeira ciência espiritual, de forma a alinhá-lo nas imediações de superstição, sonhos visionários, mediunismo e outras tantas degenerações da aspiração humana. Muitas vezes esse deslocamento provém do facto de as pessoas que desejam buscar um caminho para a realidade suprassensorial de forma alheia à autêntica aspiração cognitiva, e, com isso, incorrendo nas citadas degenerações, serem confundidas com as que querem trilhar o caminho traçado neste livro. Aquilo que é vivenciado pela alma humana no caminho aqui aludido decorre inteiramente no campo de puras experiências anímico-espirituais. Só é possível vivenciar algo assim pelo facto de o ser humano ser capaz, também com relação a outras experiências interiores, de tornar-se tão livre e independente da vida corpórea quanto só na vivência da consciência comum o é, ao efetuar pensamentos acerca de percepções exteriores ou daquilo que interiormente é desejado, sentido e querido, não derivados do percebido, sentido e querido propriamente ditos. Há pessoas que não creem, de modo algum, na existência de tais pensamentos.
Opinam que o ser humano não é capaz de pensar coisa alguma senão o que extrai da percepção ou da vida interior condicionada corporeamente. E que todos os pensamentos, de certo modo, não passam de imagens projetadas de percepções ou de vivências interiores. Quem afirma isso apenas o está fazendo por jamais ter alcançado a faculdade de vivenciar, com sua alma, a pura e autônoma vida de pensamentos. Quem, porém, a vivenciou chegou a saber que, sempre que na vida anímica reina o pensar, na medida em que esse pensar permear outras funções anímicas, o ser humano estará envolvido numa atividade em cuja realização seu corpo não participa. Na vida anímica comum, o pensar está quase sempre mesclado a outras funções anímicas, tais como o perceber, o sentir, o querer e assim por diante. Essas outras funções são realizadas pelo corpo, mas nelas interfere o pensar. E, na medida em que interfere, ocorre no ser humano, e através dele, algo no qual o corpo não participa. As pessoas que contestam isto não são capazes de transcender a ilusão originada pelo fato de sempre observarem a atividade mental conjugada a outras funções. Mas na vivência interior é possível alguém recobrar-se ao ponto de vivenciar a parte pensante da vida interior por si, também separada de tudo mais. É possível dissociar da esfera da vida anímica algo que somente consiste em pensamentos puros, em pensamentos autônomos, dos quais foi desligado tudo que se origine de percepção de vida interior corporeamente condicionada. Tais pensamentos se revelam por si próprios, pelo que são, como uma essência espiritual, suprassensorial. E a alma que se une com tais pensamentos ao excluir, durante essa união, tudo o que sejam percepções, tudo o que sejam recordações, todo o restante da vida interior, saber-se-á, juntamente com o próprio pensar, numa região suprassensorial e vivenciar-se-á fora do corpo. Para quem compreende plenamente esse estado de coisas, deixará de existir a pergunta: existe uma vivência da alma num elemento suprassensorial exteriormente ao corpo? Pois para ele isto significa contestar o que sabe por experiência. Para ele só existe a pergunta: o que impede as pessoas de reconhecerem tal fato seguro? E a essa pergunta ele encontra a resposta no sentido de que o fato em questão é do tipo que não se revelará se o indivíduo não se transpuser a uma disposição anímica que o torne apto a receber a revelação. Ora, as pessoas tornam-se, de início, desconfiadas quando têm primeiramente de realizar, elas mesmas, algo anímico a fim de que um elemento independente delas próprias se lhes revele. Elas creem então que, portanto, têm de preparar-se para receber a revelação, também efetuam o conteúdo da revelação. Querem experiências para as quais o ser humano nada faz e perante as quais permanece inteiramente passivo. Se tais pessoas, além disso, ainda desconhecem as mais elementares exigências para a compreensão científica de um estado de coisas, verão nos conteúdos anímicos ou produtos da alma, nos quais a alma é pressionada abaixo do grau da atividade própria consciente existente nas percepções dos sentidos e no actuar voluntário, uma revelação objetiva de uma essencialidade não sensorial. Tais conteúdos anímicos são as vivências visionárias, as revelações mediúnicas. O que, porém, vem à luz através de tais revelações não é um mundo suprassensorial, mas sim infrasensorial. A vida desperta consciente do ser humano não transcorre integralmente dentro do corpo, transcorre, especialmente a parte consciente desta vida, no limite entre o corpo e o mundo físico exterior, tal como a vida da percepção junto ao que ocorre nos órgãos dos sentidos. Da mesma forma, a influência de um acontecimento extracorpóreo no corpo é comum penetrar desse fenômeno a partir do corpo, e assim como a vida volitiva, que se baseia numa integração do ser humano à essência cósmica, o que ocorre no ser humano por meio de sua vontade é, ao mesmo tempo, um elo do acontecimento cósmico. Nesse vivenciar anímico que transcorre nos limites do corpo, o ser humano é dependente, em alto grau,
de sua organização corpórea, mas também a atividade pensante interfere nesse vivenciar e, sendo esse o caso, o ser humano se faz independente do corpo quanto a percepções sensoriais e ao querer. Na vivência visionária e nas manifestações mediúnicas, o indivíduo entra em completa dependência do corpo. Ele exclui de sua vida anímica aquilo que na percepção e no querer o torna independente do corpo. E, através disso, conteúdos e manifestações da alma tornam-se meras revelações da vida corpórea. Vivência visionária e manifestação mediúnica são os resultados da circunstância de um indivíduo, no decurso desse vivenciar e manifestar, encontrar-se com sua alma menos independente do corpo que nas vidas perceptiva e volitiva normais. Na vivência do suprassensorial referida neste livro, a evolução da vivência anímica segue justamente a direção oposta à da visionária ou da mediúnica. A alma se torna progressivamente menos dependente do corpo do que é o caso nas vidas da percepção e da vontade. Ela alcança aquela emancipação compreendida na vivência de puros pensamentos, para uma atividade anímica muito mais ampla. Para a atividade anímica suprassensorial aqui eludida, é de importância extraordinária compreender o vivenciar do pensar puro em plena lucidez. Pois no fundo esse vivenciar, por si, já é uma atividade suprassensorial da alma, apenas de um tipo por cujo intermédio ainda não se vê nada de suprassensorial. Vive-se, com o pensar puro, no elemento suprassensorial, mas suprassensorialmente vivencia-se apenas isso, ainda não se vivencia nada mais nesse âmbito. E a vivência suprassensorial tem de ser uma continuação daquele vivenciar anímico que já pode ser alcançado na união com o pensar puro. Por isso é tão importante poder experimentar essa união de maneira correta. Ora, da compreensão dessa união emanará a luz capaz de também proporcionar um correto insight na essência da cognição suprassensorial. Tão logo o vivenciar anímico descesse abaixo da clareza de consciência que vive no pensar, este estaria, para a verdadeira cognição do mundo suprassensorial, num caminho errôneo. Seria apanhado pelas funções corpóreas, o que viesse a vivenciar e apresentar não seria revelação do suprassensorial por seu intermédio, mas revelação corpórea no âmbito do mundo infrasensorial. Tão logo a alma penetre com suas vivências no campo do suprassensorial, essas vivências serão de um tipo que não será tão fácil abranger pela expressão linguística, como as vivências no âmbito do mundo sensorial. Nas descrições de vivências suprassensoriais temos, muitas vezes, de conscientizar-nos de que de certa forma a distância entre a expressão linguística e o verdadeiro facto expressado é, aqui, maior que na vivência física. Deve-se adquirir uma compreensão para o fato de muitas expressões estarem apenas aludindo, com uma tênue ilustração, àquilo a que se refere. Assim, foi escrito anteriormente, originalmente, todas as regras e ensinamentos da ciência espiritual são dados numa linguagem simbólica de signos. Falou-se também de um determinado sistema de escrita. Assim, facilmente alguém poderá pretender aprender tal escrita de maneira semelhante àquela como se costuma aprender os signos dos fonemas e as junções dos mesmos para a escrita de uma linguagem física comum. Contudo, convém ressaltar, existiram e continuam existindo escolas e associações científico-espirituais sob cuja propriedade se encontram signos simbólicos, por meio dos quais expressam factos suprassensoriais. E quem for iniciado no significado dessas imagens simbólicas adquirirá, por esse intermédio, um meio de dirigir suas vivências anímicas às realidades suprassensoriais em questão. Mas, para o vivenciar suprassensorial, considera-se muito mais que, no decurso desse vivenciar, a alma adquire a revelação de tal escrita através da contemplação do suprassensorial, por experiência própria, tal como pode ser alcançada pela alma por meio da realização do conteúdo deste livro. O suprassensorial diz à alma algo que esta terá de traduzir em signos ilustrativos, a fim de poder observá-lo com plena consciência.
Pode-se dizer o seguinte: o que vem sendo comunicado neste livro pode ser realizado por cada alma. E no decorrer da realização, que pode ser determinada pela própria alma de acordo com as instruções dadas, os resultados apresentar-se-ão conforme descrito. Que se considere, pois, um livro como este tal qual um diálogo do autor com o leitor. Ao se dizer que o discípulo necessita de instrução pessoal, considere-se isso de forma que o próprio livro seja tal instrução. Em tempos passados havia motivos para se reservarem tais instruções pessoais ao ensino oral do oculto. No entanto, chegamos atualmente a um grau evolutivo da humanidade no qual o conhecimento científico e espiritual deve experimentar uma divulgação muito mais ampla que anteriormente. Este deve estar acessível a todos de uma maneira completamente diferente de em tempos passados. Assim, o livro ocupa o lugar da antiga instrução oral. É apenas parcialmente correto afirmar que, além do que está dito neste livro, se necessitaria de instrução pessoal. Um ou outro pode, obviamente, precisar de uma ajuda, e uma tal ajuda pode ser-lhe muito importante. Todavia, seria errado imaginar que existam assuntos essenciais não contidos neste livro. Esses assuntos serão encontrados, desde que se leia o livro correcta e, sobretudo, integralmente. As descrições deste livro podem parecer tratar-se de instruções visando a completa transformação do indivíduo todo. Contudo, quem as lê corretamente verificará que nada pretendem transmitir além da disposição anímica interior que um indivíduo deve apresentar naqueles momentos de sua vida em que deseja defrontar-se com o mundo suprassensorial. Essa disposição da alma é por ele desenvolvida como uma segunda entidade dentro dele. A outra entidade sadia continua seu curso como até então. Ele saberá manter separadas essas duas entidades em plena consciência, saberá colocá-las em reciprocidade mútua, de forma correta. Não se tornará, através disso, inútil ou inapto para a vida, perdendo o interesse e a habilidade para com a mesma ou tornando-se o dia inteiro um pesquisador espiritual. Aliás, é preciso dizer que as vivências no mundo suprassensorial irradiarão sua luz sobre todo o ser do indivíduo, mas isto não ocorrerá de maneira a desviá-lo da vida e, sim, de modo a torná-lo mais capaz, mais realizador para essa vida. A necessidade de, ainda assim, a descrição ser dada na presente forma provém do facto de cada processo cognitivo voltado ao suprassensorial exigir o indivíduo por inteiro, sendo que no momento em que estiver entregue a tal processo ele deverá fazê-lo com todo o seu ser. Tal como o processo da percepção da cor só ocupa a particularidade do olho com seu prolongamento nervoso, um processo cognitivo suprassensorial exige o indivíduo todo. Este torna-se todo olhos ou todo ouvidos. Por ser assim é que poderá parecer que se esteja falando, ao se informar sobre a formação de processos cognitivos suprassensoriais, de uma transformação do indivíduo, como se nada houvesse de bom no ser humano comum e ele tivesse de tornar-se algo inteiramente diferente. Ao que foi dito no capítulo, sobre alguns efeitos da iniciação, desejo ainda acrescentar algo que, com certas alterações, será válido para outras explanações deste livro. Alguém, certamente, poderia chegar a pensar, para que tal descrição sobre configurações metafóricas de vivências suprassensoriais? Não seria possível descrever e se vivenciar em ideias, sem tal simbolização? A isso deve-se replicar, para a vivência da realidade suprassensorial, é essencial que o indivíduo saiba considerar-se, por si, um ser suprassensorial no plano suprassensorial, sem olhar para a sua própria entidade suprassensorial, cuja realidade na descrição aqui dada das flores de loto e do corpo etérico é plenamente revelada quanto à sua espécie. O indivíduo vivenciar-se-ia no plano suprassensorial como se estivesse no sensorial apenas de modo a se lhe revelarem as coisas e fenômenos em seu meio circundante, mas nada sabendo ele de seu próprio corpo. O que ele, no corpo anímico e corpo etérico,
contempla como sua configuração suprasensorial faz com ele se situe consciente de si próprio no plano suprassensorial, assim como, por meio da percepção de seu corpo sensório, situa-se autoconscientemente no mundo sensorial. Fim.